Olá, galerinha mais top da galáxia! No nosso vídeo de hoje, estamos aqui, eu e meu amigo Jânio, zootecnista daqui da região de Rondônia, né? Ele trabalha via Senar, dando assistência para a gente aqui nos apiários, né? Para um grupo de apicultores. E hoje a gente vai estar fazendo aqui a troca da cera alveolada, né? Substituição de favos velhos por cera alveolada. E o meu amigo Jânio vai dar aqui algumas dicas para a gente hoje. Aproveitando aqui a continuação do vídeo, meu amigo Jânio é da região do Ceará. Quero mandar um grande abraço para todos aí do Ceará e para os apicultores do município de Mauriti. Especialmente para o nosso amigo Wagner, que também é técnico lá do Senar. Exatamente, acompanha o grupo de apicultores de lá. Quer se apresentar, falar alguma coisa para o pessoal? Bom, acho que eu já fui apresentado, eu já tive a oportunidade de fazer outros vídeos com você, né? Onde é só agradecer mais uma vez, Thiago, a participação aqui no seu canal e poder colaborar com a apicultura aqui da região, para mim é uma satisfação, uma honra muito grande. E aprender também, né? Que tá com o Thiago Nunes aqui, a gente sempre está aprendendo alguma coisa, não só com ele, mas com os demais produtores da região. É um aprendizado diário, né? A gente ensina, mas também aprende muita coisa. Então, só agradecer mais uma vez. Obrigado. Justamente, né? A gente que trabalha com abelha, cada dia a gente aprende mais. E com elas também, né? Aprende com elas, né? Exatamente, né? Na verdade, são elas que vão ensinando muita coisa pra gente, né? Observando elas é que a gente aprende como manejar elas melhor, como entender e extrair o melhor possível das nossas abelhas. Justamente. Então agora, pessoal, a gente vai praticar aqui alguns manejos para vocês verem. Pode fazer um pouco mais de fumaça. Uhum. É as aranhas? Come, né? É. Só que aqui não tem aranha, não. Não tem ali, geralmente, né? Lá. Um dela lá. Ó, mas você vê que até traça, ó. Tem traço. Até traça ela pega pra gente, sabe? Além de pegar as formigas, algumas, até as traças elas pegam também. Uma borboletinha de traça que vem à noite desavisada, cai na teia das aranhas, as aranhas pegam. Então pra quem não tem cavalete com proteção contra formiga, né? Que não dá pra colocar óleo embaixo, uma estratégia é deixar um pouquinho de aranha em cima da telha, que ela vai pegar umas abelhinhas, mas é poucas, né? Tem um benefício dela não deixar formar ninhos grandes de formiga em cima da caixa. Um controle biológico. Né? E ainda acaba pegando uma traça ou outra de quebra. E esse aqui a formiga conseguiu subir um pouquinho. Tá encostada. Tem mato, né? Eu consegui aqui com a enxadinha. Qualquer matinho desse que encosta aqui no fundo da caixa, né? Ou na frente, ela sobe. Já serve de rampa para a formiga subir. Já deu tempo. Aqui já está começando a puxar já alguns fatos. Na verdade, aumentar o tamanho dos alvéolos, né? Eles já estavam puxados, né? Ó, mas já tem um depósito de alimentos já nas melgueiras, né? Lembrando o pessoal, aqui na região norte a gente está saindo agora do período de escassez, né? Escassez de floradas, né? Isso, escassez de floradas. De chuva ainda está chovendo bastante aqui. Diferente da região nordeste, por exemplo, o período de chuvas aqui é o período de entre safra, né? O período que falta alimento para as abelhas. E lá na tua região tem que chover para produzir? Lá na minha região, na região nordeste, a época de produção é a época
de chuvas, né? É o contrário daqui. Quanto mais chove lá, mais mel geralmente produz. Que benção, né? Bom, pessoal, como o Thiago falou, né? Aqui hoje nós vamos fazer a troca de cera dos enxames, né? Desse enxame aqui como demonstração. Essa troca de cera, ela é fundamental. Ela tem que ser feita anualmente, porque com o passar do tempo, a cera, ela tende a ir... As rainhas vão usando essa cera fazendo postura, né? E cada vez que ela faz postura em um alvéolo, depois que a abelha nasce de dentro desse alvéolo, as operárias tendem a passar uma camada de própolis em todo esse alvéolo, né? E a tendência é ele ir tanto estreitando, né, ficando mais estreito, quanto ficando mais raso. Então a tendência das abelhas irem, as novas abelhas que forem nascendo, ir nascendo menores. Quanto menor a abelha, menor a capacidade dela de trabalho, menos néctar ela traz do campo. Sem contar que com o tempo, se essa cera for envelhecendo muito, as próprias rainhas vão rejeitando elas, né? E além disso, a gente precisa que o ninho, ele sempre tenha uma disponibilidade grande para espaço, para postura da rainha. Então, se possível, ter os 10 quadros disponíveis para ela fazer postura, né? Então aqui na melgueira, não sei se vocês viram, mas os vasos estão todos novos, estão todos mais ou menos nesse estilo, né? Não tem o que substituir. Está inclusive já depositando um pouco de alimento, certo? Vou pegar um quadro aqui do canto aqui para vocês verem como todos os quadros são novos, né? Geralmente os quadros mais velhos eles tendem a ficar na lateral da melgueira, da colmeia, né? Aqui está tudo certinho nessa melgueira. No caso, um quadrinho desse, ele com cera nova, ele produz mais mel do que um quadro com cera velha, né? Exatamente. Ele tanto tem mais espaço, né? O alvéolo consegue ficar maior, como inclusive a qualidade do mel tende a ser melhor também, porque às vezes o favo escuro, ele passa um pouco ele acaba escurecendo um pouquinho o mel também. Então se o favo for mais claro, o mel tende a sair um pouco mais claro também. Claro que depende da florada, mas o favo também vai influenciar. Jânio, outra pergunta. Que nem um enxame desse aqui. A gente pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadrinhos para trocar, né? A gente precisa trocar tudo de uma vez, essa cera alveolada, ou pode ir trocando ao longo do período de florada? Uma fumacinha aí. Então, Thiago, essa pergunta é boa. Na realidade, o ideal é ir trocando essa cera aos poucos, né? Então, por exemplo, agora no início da safra, nós estamos começando o início da safra aqui, né? Então, nesse momento, a gente pode trocar até 3 quadros, né? Até 30% da cera. 2 ou 3 quadrinhos, mas nunca mais do que isso, porque senão a gente vai forçar demais esse enxame para puxar essa cera num momento que ele não está muito populoso ainda, não está entrando muito alimento, certo? Então a gente substitui inicialmente uns 2 ou 3 quadros, agora nesse início, e ao longo do ano a gente vai substituindo mais quadros de cera, né? Mais favos, caso seja necessário. Então hoje, por exemplo, a gente já tem apicultores trabalhando aí com a troca de cera de até 50% dos ninhos, ou até mais, se necessário, ou menos. Por exemplo, se você faz uma troca anual, todo ano troca cera regularmente, 40% dos favos, trocando pelo menos 40%, já é suficiente, né? Todo ano você vai ter 40% dos favos novos. Então, fazendo isso regularmente já dá um resultado muito bom. Certo? Mas nunca trocar esses 40% de uma vez. Então sempre, no máximo, até 30% dos favos. Então tá, geralmente, pessoal, no manejo, a gente sempre tende a ir colocando os favos mais novos no centro e os mais velhos para a lateral, que é para facilitar esse manejo na hora da troca da cera, né? Então, por exemplo, eu vou levantar um quadrinho aqui do centro aqui para vocês verem. E pode ver que ele é um quadro com a cera mais nova, né? Então não é um quadro com cera velha, que é um quadro bom para a rainha fazer postura. E vai dar para ela atravessar bem a safra com com favos nesse padrão. E agora eu vou olhar o quadro da lateral, que é onde geralmente
estão os favos mais velhos, né? Que são os favos que a gente costuma trocar. Então pode ver que é um favo um pouco mais velho, ó. Às vezes é até favo de captura ainda, né? Dá pra ver que o favo tá descentralizado, né? Tá fora do arame, então mostra que é um favo de captura. E esses favos a gente tem que ir substituindo ele ao longo do tempo, porque ele tende a ter muito, como é um favo de captura, não foi usado cera alveolada, ele tende a ter alvéolos de zangão, né? As abelhas aproveitam o espaço para puxar alvéolo de zangão, isso diminui o espaço para a postura de operária, né? É claro que a gente precisa de zangão, mas não precisa que seja em grande quantidade, né? Então quanto maior for o espaço disponível para a rainha fazer postura de operária, melhor. E essa é uma das vantagens do uso da cera alveolada, certo? Eu devo introduzir a cera alveolada aqui agora, na hora que tirou o quadro? Então, nesse momento, não é bom introduzir a cera alveolada na lateral da caixa, porque há uma tendência dos enxames de armazenar, de puxar o favo da lateral e colocar alimento nele, mel e pólen, né? E como a cera alveolada a gente quer deixar ela disponível para as abelhas puxarem e a rainha fazer postura, então o ideal é que a gente coloque ele mais para dentro. Coloque esse favo de cera alveolada entre dois quadros de cria, certo? Então aqui, para vocês terem uma ideia, a gente já tem um quadro de cria, Segundo quadro já no segundo quadro que a gente puxou, né? Então a partir daqui eu já poderia colocar a cera alveolada. Mas como esse é um enxame médio, que tem uma população razoável, eu posso passar essa cera mais para dentro ainda. Ó, vocês veem que a postura tá postura boa, a postura firme. Mostra ali essa realeira aí, lá de cá. Muitos vezes essas realeiras grossas aí. Então esse tipo de realeira, quando o enxame está crescendo, né, elas começam a ensaiar alguma construção de realeira, mas ainda não quer dizer que a colônia está querendo enxamear, né? Às vezes é realeira antiga, das últimas enxameações que elas fizeram. E isso é sempre bom quando o apicultor vinha fazer manejo, ele destruir as realeiras. Falsa realeira que eles falam, né? Exatamente, ele destruir Elas não essas realeiras para a gente não ter pra gente ter certeza depois que não é realeira de que elas estão querendo enxamear, né? A sorte nossa aqui, a rainha está aqui no Cadê? aqui no quadro. Ah, sim, linda. Então, pessoal, sempre manejar as colmeias com cuidado, porque a gente pode acontecer de vir a rainha nos favos, né? Então a gente sempre tem que ficar atento, né? A nossa sorte, a rainha apareceu nesse quadro aqui. Cadê ela? Tá no meio das abelhas. Aqui, ela aqui, ó. Dá uma agitadinha, rapaz. Caiu. Foi. Vamos lá. Pessoal, nessa época de troca de cera velha, pessoal, a gente tem que olhar quadro por quadro, certo? Então a gente tem que ver como é que tá a postura, ver como é que tá o favo, certo? Ver se ele está apropriado para Mostra esse aí, a postura da rainha ou não. Veja que quanto mais a gente vai melhorando, né? Vai pro centro da caixa, né? Mais a postura vai aumentando, vai melhorando, né? Note que esse quadro está bem ocupado com crias, né? Então já é o terceiro quadro de cria da colmeia. Aqui a gente tem mais um quadro de cria. Uma postura muito boa, muito firme. Esse aqui, pessoal, inclusive é um quadro que talvez seja de captura ainda, né, Tiago? É, ele aqui, ó. O arame tá pro lado de fora. Observar, ele é um quadro que o arame está pro lado de fora ainda. Então é um quadro que nesse momento a gente pode mandar ele um pouco mais para a lateral, certo? Para ir trazendo os favos que são mais apropriados, mais novos, mais para o centro da caixa, né? Mas estão mais próprios para a rainha fazer postura. E já ir empurrando um pouco desses favos para a lateral, porque no ano seguinte, esse ano ainda dá para usar ele, mas no ano seguinte, ou até mesmo mais para o final do ano, ele pode ser um quadro que já venha a ser substituído, certo? Até por isso que é importante a gente
inspecionar quadro por quadro nesse momento da troca da cera velha. Aqui mais uma vez, mais um quadro com cria, com favo novo, com bastante espaço para a rainha fazer postura. Então ele fica no mesmo lugar que estava. Aqui outro quadro muito bom, com bastante espaço para a postura da rainha, com muita cria também. Vale lembrar, pessoal, que esses quadros com cria ou pólen a gente não pode substituir, certo? Então a gente só substitui favos vazios. Favos com cria as operárias que tem para nascer, né? Então é um recurso muito valioso, a gente não pode substituir. O que a gente pode fazer às vezes, se for uma época, se o apicultor perdeu tempo para trocar a cera, deixar para trocar muito tarde, então ele pode às vezes, e já tiver zangão nas colmeias, já tiver enxame muito forte, ele pode às vezes trocar a cera já formando novos enxames, usando o método dos vários cheiros, né? O Thiago tem vídeo no canal mostrando. Ele já pode aproveitar para trocar a cera formando novos enxames. Não é o caso aqui, né? Aqui nós temos pouco zangão ainda nessa época, então não é época boa para formar enxame ainda. Mas de qualquer forma os quadros com cria não dá pra gente retirar. Eles têm que ficar na colmeia porque a colônia está se recuperando agora do período de entre safra e ela precisa de bastante operário, certo? Esse é um quadro que, apesar de ser um quadro que não está muito velho, mas talvez valha a pena substituir, porque se a gente olhar desse lado aqui, ó, ele tem uma área considerável de zangão, está muito raso, ou seja, a chance da rainha usar isso aqui para fazer postura é muito baixa, né? E a área do quadro também está muito comprometida, você vê que é um favo arredondado, então aqui a gente já perde um espaço muito grande para a postura da rainha, né? Quanto menos a área tiver no ninho para a rainha fazer postura, mais chance dela subir para as melgueiras. Então, para a gente que trabalha com abelha sem usar tela excluidora, a gente tem que deixar o ninho com a maior área disponível para a rainha fazer postura, certo? Mesmo assim, elas ainda vão subir para a primeira melgueira na época de grande florada, né? Rainha boa, né? Rainhas boas vão subir. A abelha africanizada sempre faz isso. Mas isso não tem problema, né? A gente trabalha mesmo com a produção de mel mais firme, é da segunda melgueira para cima, certo? Esse quadro aqui, Thiago, por exemplo, ele ainda tem um pouquinho de pólen, certo? Então é um quadro que às vezes quando a gente vai fazer troca de cera, um enxame como esse aqui, hoje a gente vai trocar 2 lâminas dele. Mas como ele ainda tem alimento, às vezes o apicultor tem no apiário colônias fracas e colônias mais fortes, né? Então esse é um quadro que pode ser aproveitado em outros enxames, para reforçar enxames mais fracos, até eles consumirem esse recurso e aí depois a gente trocar, certo? Então um quadro que eu vou tirar dessa caixa para adicionar uma cera nova, pode estar introduzindo em outro. Mas a gente pode aproveitar ele em outra colmeia mais fraca, certo, pessoal? Então nessa época de troca de cera, se você vê um enxame, por exemplo, que está com uns 10 quadros do ninho todo ocupado com postura da rainha ou com favos com mel e pólen, esses favos, dependendo da condição do apiário, se tiver colônias mais fracas, vocês podem aproveitar eles para reforçar essas colônias mais fracas, até substituir eles depois nessas outras colônias, certo? Nesse caso aqui eu vou manter 3 quadros de cria juntos aqui no centro, certo? E vou colocar a próxima lâmina de cera alveolada aqui, certo? Porque esse enxame permite. Se fosse um enxame mais fraco, eu ia colocar ele um pouco mais para lá, certo? Pronto, pessoal. E aí a gente tem aqui uma substituição de favos, certo? Onde agora eu tenho um ninho. Depois que elas puxarem esses favos aqui, eu vou ter o ninho com todos os 10 quadros disponíveis para a rainha fazer postura, certo? Beleza, só devolver a melgueira agora, né?
sua opinião de trabalhar com 9 quadros na melgueira? Então, Thiago, ao meu ver, é uma decisão do sistema produtivo do apicultor. Por exemplo, se é um apicultor que costuma fazer colheita com garfo desoperculador, para ele não faz diferença ter 9 ou 10 quadros, certo? Agora, se é um apicultor que costuma trabalhar com faca na hora da colheita, é melhor ele trabalhar com 9 quadros, porque as abelhas costumam puxar, esticar um pouquinho mais os alvéolos e facilita na hora de desopercular o favo. Em termos de rendimento, de volume de produção, entre 9 e 10 quadros isso não muda muito não, tá? Mas em termos de facilidade na hora da colheita, se é um apicultor que trabalha com faca, é melhor, na hora de desopercular, é melhor trabalhar com 9 quadros. Se é um apicultor que trabalha com garfo desoperculador, para ele não importa muito. 10 quadros para trabalhar tranquilo. Uma das vantagens que eu acho, Jana, aqui, que as abelhas não propolizam tanto e facilita também o destacamento dos quadros, né? Tem essa vantagem também, exatamente. Então 9 quadros é um número bom para se trabalhar dentro da melgueira. Menos do que isso, 8 eu já acho poucos favos, porque às vezes ela pode, se a gente não equilibrar bem esse espaço entre os favos, entre os quadros, ela pode tentar puxar um favo novo entre os quadros, certo? Então 9 quadros para mim é um número bom para se trabalhar. Podemos fechar, né? Eu acho que sim. Agora é tudo pronto aqui, pessoal. Mostra cá na câmera. Olha só como o enxame tá bom de abelha. Né? Então daqui uns dias vai ter bastante campeira aí para poder explorar bem o recurso. Vou passar uma fumacinha aí. Excelente. Esse tamanho de enxame continua com a redução de ovado? Aqui o ideal seria, se quiser reduzir, manter o alvado reduzido, seria diminuir um pouco o redutor, né? O redutor, né? Tirar 100%, você pode, porque ela já tem abelha suficiente para se defender, para cuidar bem da colmeia. Então já não vejo mais necessidade de ter o redutor de alvado. Agora, se o apicultor estiver inseguro em relação a isso, ele pode reduzir o tamanho do redutor de alvado, né? Usar um redutor menor. Mas se quiser tirar, não tem problema nenhum. Essa época a tendência é de... Tira ele. Que agora começa a esquentar muito também, né? Exatamente. A tendência é de crescimento dos enxames. Então, a partir de agora, vocês viram lá, tem 8 quadros de cria. Então, vai estar sempre nascendo mais abelha. Muita abelha para nascer, né? Muita abelha para nascer. E aí, é melhor que tenha um alvado liberado para elas poderem ventilar melhor a colmeia, entrar... permitir o fluxo de entrada e saída das operárias também. Joia? Joia. I just wanna be happy, happy